que alegria ter você aqui comigo! Mas bora falar do que importa? Nesta segunda-feira, dia 5 de junho, é comemorado o Dia Nacional da Reciclagem. A data tem como objetivo conscientizar a população sobre a relevância da coleta seletiva na preservação ambiental. E para falar mais sobre essa educação ambiental na prática, é que recebo aqui no Papo com Ela o diretor da Teoria Verde, Jean Peliciari. Jean, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar de meio ambiente, de preservação, aproveitando esse gancho que dia 5 de junho nós temos o Dia Nacional da Reciclagem. Queria que a gente pudesse começar a nossa conversa pegando aí o que está na sua camiseta, né? Lixo zero. O que a gente precisa para fazer? O que a gente precisa fazer para caminhar nesse sentido? A reciclagem é uma dessas etapas? Ô Michele, obrigado pelo convite, né? Segunda vez que eu estou sendo entrevistado aqui no Papo com Ela. É um prazer estar aqui falando com você e falando sobre um tema que eu sou apaixonado, né? Que é o lixo zero. Então, o lixo zero entrou na minha vida em 2018, mas as nossas ações de limpeza voluntária aqui no Pantanal, na Chapada dos Guimarães, em todo o estado de Mato Grosso, começaram em 2015. Então a gente veio catar lixo no chão, mobilizar as pessoas para chamar atenção para o lixo que já está ali, né, no meio ambiente, no Rio Cuiabá, no Pantanal, nas ruas da cidade, nos parques. E em 2018 eu conheci o Instituto Lixo Zero Brasil, onde me deu uma outra visão, uma visão mais ampla do problema que já estava ali, que é o lixo no chão. E aí, quando ele está na minha mão ele não é lixo, né? Ele é resíduo. E o que eu faço com esse resíduo? Então o lixo zero ele traz essa preocupação, né, de que você gerou esse resíduo, o que eu faço com ele? Eu descarto num lixo todo misturado com resto de comida e tudo mais, ou eu posso fazer ele voltar para a economia, né, ele virar de novo uma embalagem. Então o lixo zero ele traz essa informação de que a gente precisa reavaliar os nossos hábitos, né? Antes de reciclar ainda existe a gente falar sobre não gerar o resíduo, né? O reduzir a geração dos resíduos. Então adotar uma garrafinha ao invés de utilizar um copo descartável, que você vai lá, extrai da natureza, você, né, produz uma embalagem, você utiliza um copinho durante 5 segundos e joga no lixo para ser enterrado. Então o lixo zero ele fala sobre isso principalmente. Antes de tudo, reduzir a nossa geração. Depois, reutilizar se for possível, né? O que eu posso fazer com esse resíduo antes de descartá-lo ou encaminhá-lo? E depois sim a gente falar sobre reciclagem, a gente encaminhar para que esse produto volte para a economia circular e ele volte, o papel a virar papel, o papelão a virar papelão, o plástico a virar plástico, o vidro a virar vidro, e esse despertar está acontecendo, né? O movimento está numa crescente muito grande no Brasil e a gente vê que Mato Grosso está nessa onda também. Então a gente vê que tem cidades muito atrasadas, como a nossa capital, por exemplo, né? No quesito coleta seletiva. Agora que fechamos o aterro há 2 meses, o lixão, né? Fechou o lixão, agora mandamos para um aterro. Mas o lixo zero é isso, o conceito é desviarmos de aterro, é parar de enterrar as coisas, Michele. Isso é coisa de antigamente, né? A gente misturar tudo no mesmo saco de lixo, coloca para coleta do lixeiro, que o lixeiro somos nós, não né, os catadores que passam para coletar o lixo da nossa casa, e mandar para enterrar. Leva daqui, pelo amor de Deus, que está fedendo. Mas quando a gente entende que se a gente começar a separar os resíduos, o lixo, a terceira fração, que é o lixo, o rejeito, é menos de 10% do que faz parte da nossa vida, a gente começa a despertar. Então assim, o despertar está acontecendo, ele é de forma gradual, nem todo mundo ainda está preparado para isso, porque tem diversos problemas na nossa vida, e os resíduos é um deles, mas a gente acredita que de agora para frente o despertar vai ser ainda mais rápido, viu? Jean, você falou pra gente o seguinte, nós temos 3 frações. Nessas 3 frações a gente vai ver que o lixo é um terço ou muito pequeno do que a gente verdadeiramente produz e que verdadeiramente não tem uma outra destinação que não seja o aterro. Quando a gente não faz essa separação, quando a gente não tem essa conscientização, quando a gente ainda mistura tudo e bota para coleta e vai parar lá no aterro, qual que é o impacto da gente enterrar aquilo que a gente poderia reaproveitar, que a gente poderia colocar nessa economia circular, como você bem pontuou pra gente, nessa que é a teoria do lixo zero? Olha, muitas cidades ainda possuem lixão, né? O lixão ele é uma estrutura, um local onde você não tem nenhum tipo de proteção no solo, onde o lixo é depositado ali e fica ali. E esse lixo,
em grandes volumes, ele gera um líquido chamado chorume, e esse chorume, vamos pensar em uma cidade como Cuiabá, 600 mil habitantes, a média nacional é de 1 quilo por habitante. Então, por dia, são 600 mil quilos colocados num lugar onde gera-se milhares de litros de chorume. Esse chorume, ele infiltra no solo, atingindo sim o lençol freático. Então, o problema do lixão é que nós estamos contaminando também as nossas águas que estão aqui embaixo do nosso solo. Segundo problema é que essa mistura de restos de comida e embalagem gera também um gás chamado metano. Então a gente está sabendo aí do aquecimento global e o gás metano é também um gás que influencia no aquecimento global. Então o fim do mundo é o tal do lixão. Beleza, fechamos o lixão aqui da capital, agora nós estamos mandando para o aterro sanitário. Aterro sanitário é diferente, nós temos uma lona, né, que impede esse lixo de ter o contato com o solo. Esse chorume, o chorume não infiltra, ele é direcionado para lagoas de tratamento, então assim, legal, a gente já consegue minimizar os impactos do meio ambiente. Só que ainda assim nós temos ainda a emissão do gás metano. Alguns aterros têm a queima que diminui um pouco, né, o impacto do gás metano, mas nós estamos enterrando as coisas, Michele. A gente está enterrando recursos naturais que foram extraídos para virar uma coisa e a gente vai em terra, é a morte dele, né? É como eu estava dizendo antes da entrevista aqui, antes era economia linear que a gente fala, então a gente vai lá na natureza, extrai, produz a embalagem, produz o papel, a garrafa de vidro, a embalagem plástica, tudo extraído da natureza, a gente faz o produto, consome, joga no lixo e enterra. Então a vida daquilo morreu ali enterrado. Agora o conceito é economia circular. Então você vai na natureza, extrai, produz a embalagem, consome e você faz o que com aquilo? Volta para a economia. Então o papel vira de novo papel, o plástico vira de novo plástico, o metal de novo. Então é uma mudança realmente da forma de fazer, né? Então cidades inteligentes já estão pensando diferente. E já estão pensando na coleta nas 3 frações, coleta seletiva nas 3 frações. Então, um dia é dos recicláveis, o outro dia é dos orgânicos, que é o resto de comida, que é realmente que se for misturado, inviabiliza totalmente os recicláveis. Então, você separa os recicláveis, os orgânicos, e encaminha para uma compostagem. É incrível porque os orgânicos voltam a virar terra, e terra de alta qualidade, volta a virar adubo, na verdade. E só a terceira fração, né, 3 coletas, recicláveis, orgânicos, e a última fração que é o tal do lixo, que a gente chama no lixo zero de rejeito. Então o rejeito é menos de 10%, Michele, que a gente gera no nosso dia a dia. Então a grande maioria do que a gente gera poderia estar virando de novo embalagem, poderia estar virando adubo para alimentar a agricultura familiar ou o próprio agronegócio. E a terceira fração, que é o que a gente ainda tem que enterrar. E no futuro, essa terceira fração, que é o que não dá para compostar, não dá para reciclar, ele vai poder virar energia. Então existem já discussões no Brasil, inclusive algumas indústrias já querendo implementar essa terceira fração para gerar energia, mas como a gente não separa nada, o que vai estar sendo incinerado para virar energia? Tudo, né? Então assim, ainda não é o momento do Brasil para essa industrialização, para fazer com que o rejeito vire energia. O futuro sim, eu acho que no futuro a ideia é desviar de aterro e a gente não enterrar mais nada. Reciclável vai virar de novo embalagem, orgânico vai virar adubo e a terceira fração vai virar energia. Não é incrível? É incrível. A gente está num momento que está muito em voga a discussão ambiental, né? A gente tem discussões em nível global, a gente tem discussões que acontecem de forma muito consistente também no estado de Mato Grosso. E Jean, quando você fala pra gente assim, não vamos precisar enterrar mais nada, a gente vai chegar num ponto que tudo vai ser reaproveitado, a gente vai ter geração de energia, a gente vai ter a reciclagem. Nós temos um ponto em que esse produto reciclável, ele não pode mais ir para reciclagem e vira um descarte, vira um rejeito? Existe sim, mas nós temos alguns resíduos como o alumínio, que ele pode ser sempre reciclado, derretido e feito de novo. O vidro, eu amo o vidro, infelizmente o vidro ele é inviável ainda a sua reciclagem, a reciclabilidade que a gente fala, né? Financeiramente a conta ainda não está fechando. Por conta de Mato Grosso não ter indústrias de reciclagem, a gente tem que mandar tudo para fora. Mas nós temos alguns, como o papelão, por exemplo, vira de novo uma caixa de papelão. O papel, ele perde um pouco de qualidade, mas ele volta a virar papel. O plástico que é o grande problema.
O plástico, ele tem alguns plásticos que você consegue reciclar até 3 ou 4 vezes, né? Então ele vai perdendo qualidade. Então alguns plásticos onde você tem embalagens com alimento, é muito difícil você conseguir fazer de novo uma embalagem de plástico que ele seja para alimento. Ele vai virar um subproduto plástico, então ele vai virar um vaso, uma mangueira, produtos que não seja na área alimentícia, né? Então sim, existem produtos onde ele vai perdendo a sua qualidade, mas na grande maioria sim, você pode fazer ele voltar para a economia circular. E o vidro, ele é infinitamente reciclável. Você pode derreter a garrafa de vidro e fazer eternamente outra garrafa. Então olha só que legal, eu acredito que no futuro nós vamos fazer com que o vidro ele fique mais viável financeiramente a sua reciclagem, e nós vamos ter muito mais produtos de vidro, que eu sou apaixonado pelo vidro. E como eu falei, se ele for descartado no lixo comum e ele vai para um aterro ou ele vai para um lixão, da mesma forma que ele é infinitamente reciclável, ele vai ficar eternamente na natureza também. Então ele pode ser um vilão ou ele pode ser, na verdade, a grande saída para a reciclagem. Jean, você pontuou pra gente que Mato Grosso vem expandindo essa conscientização e esse movimento que busca, que foca nessa preservação, que busca essa reciclagem, que busca a redução do lixo, e que outras cidades estariam mais avançadas do que Cuiabá nesse sentido. E você pontuou pra gente também que nós não temos ainda uma indústria que seja responsável por fazer essa reciclagem desses materiais recicláveis. O que está faltando para a gente avançar nesse sentido? É que os municípios avancem no que diz respeito às coletas, é que nós tenhamos mais cooperativas que façam esse trabalho, é que a população esteja mais consciente do seu papel nesse processo. O que a gente precisa juntar aí para que Mato Grosso se torne um expoente também nesse ramo industrial? É tudo isso que você falou, é todo mundo junto, né? Então o problema não é só da prefeitura, né? Eu, como cidadão, fui no supermercado, comprei minha embalagem, eu sou responsável por aquela embalagem, né? Então eu faço com ela o que eu quiser. Eu posso jogar num lixo misturado e colocar para uma coleta para levar para um aterro. Se eu não tenho coleta seletiva, eu posso buscar um local na minha cidade onde eu possa fazer o encaminhamento correto, porque é questão de cidadania, eu como cidadão quero fazer correto. Mas nós temos aí também a parte pública, né, que tem que fazer a parte dela também, e a gente vê que na verdade em Mato Grosso nós temos pouco incentivo, né? Então nós temos aí um segmento das cooperativas que infelizmente muitos municípios na verdade incentivam com migalhas, né? Vamos falar a verdade, né? Incentivam com migalhas as cooperativas, que devem ser incentivadas para fazer uma coleta seletiva numa cidade, o porta a porta, que eu incentivo muito, né? As cooperativas precisam estar lá na educação ambiental dentro dos bairros, fazendo esse porta a porta de coleta seletiva, mas precisa ser incentivado pelo município, pelas prefeituras. E a gente vê pouco isso acontecendo. Algumas cidades do estado você vê acontecendo, como Sorriso, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis, Tangará, estão bem mais avançadas no quesito coleta seletiva. Capital, a gente sabe, né, é mais complicado também, porque nós estamos falando aí de uma densidade populacional muito maior, mas o que acontece também, né, no setor público é que na capital a gente já tem historicamente o dedinho podre para escolher os nossos governantes, né? Então quando a gente não sabe votar, infelizmente, e quando a gente vota mal, quem que vai estar lá nos representando, né? Quem que vai estar lá nas secretarias que são responsáveis pela gestão dos resíduos de uma cidade, por desenvolver projetos de coleta seletiva? Então são colocadas pessoas lá que não são dos segmentos, não são da área, e essas pessoas vão aprender a fazer chegando lá. Então demora-se muito tempo para descobrir um caminho, muitas cidades vão patinando, querendo inventar a roda, e a gente vê que a capital, principalmente, Várzea Grande também, demora demais para as coisas acontecerem, e migalhas sendo investidas nas cooperativas. Nós temos um outro segmento também, que são das empresas especialistas em resíduos. Por quê? Como você citou, Mato Grosso não tem indústrias de reciclagem. Tudo que a gente consegue triar, separar aqui, vai para fora. Vai para São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, o custo para levar isso, e a expertise também, são as empresas especialistas em logística. Então nós criamos uma rede de reciclagem e inovação aqui em Mato Grosso. São 15 empresas que estão se tornando especialistas em preparar esses resíduos
e escoar isso para as indústrias que fazem a reciclagem. E são diferentes indústrias, então uma vai para São Paulo, outra vai para Paraná, então eles ficam tentando escoar na melhor maneira possível e a conta fechar. Né? Então alguns resíduos como o vidro, ela consegue, no caso da central de reciclagem que fica aqui na capital, ela consegue mandar para São Paulo, mas a conta ainda não fecha, então ela paga todos os custos de separar o vidro, colocar dentro de um caminhão, preparar toda uma documentação para que esse fluxo aconteça, a logística aconteça, porque não é só colocar num caminhão e mandar, tem toda uma documentação, autorizações, para chegar na indústria e quando chega, empata. Então tem alguns problemas, né, no nosso estado de Mato Grosso, que é realmente as distâncias para que isso aconteça. Como eu te falei, tem cidades que estão evoluindo, tem cidades que não sabem o caminho, estão patinando e cada um fazendo do seu jeito. Nós estamos com a consultoria Lixo Zero em algumas cidades do interior, mas eu quero frisar aqui na cidade de Sorriso. A cidade de Sorriso, ela já está com 70% da cidade com coleta seletiva, não tem mais aterro. A cidade de Sorriso, ela tem educação ambiental nas escolas, ela tem uma equipe de educação ambiental porta a porta que está nos bairros ensinando a população como fazer o seu descarte correto, o seu encaminhamento correto, que não descarte, é um encaminhamento correto. E são cidades que a gente precisa se espelhar. Então Sorriso está se espelhando em Florianópolis, Curitiba, cidades que já há mais de 20 anos já fazem esse tipo de trabalho e eles vão buscar fora quem está fazendo certo. Então a dica que a gente dá para as cidades aí que estão querendo fazer certo é olhar para quem já está fazendo, não querer inventar a roda, porque a gestão de resíduos ela pode ser até mais fácil do que a gente imagina, Michele. Jean, a gente está falando de recicláveis. Eu queria que a gente falasse um pouquinho se essas empresas, não indústrias, né? Se essas empresas elas também atuam no sentido de encaminhar, por exemplo, óleo usado. A gente fala muito também do lixo eletrônico e a gente fala também de lâmpadas, de baterias. Tem uma especificidade para lidar com esses materiais que podem também passar por reciclagem? Como que funciona isso? Esses resíduos que você citou são contaminantes, né? E se for encaminhado para um aterro sanitário, existe sim a contaminação do solo, das águas e do ar. Então, no caso do óleo de cozinha, nós temos uma empresa chamada Biomave Reciclagem, que fica em Várzea Grande, e ele atende não só Mato Grosso, mas os estados vizinhos também. Então, é uma empresa que ele coleta óleo de cozinha usado e faz o biocombustível desse óleo. Então, ao invés de o velho hábito de jogar na pia, né, tem muita gente que ainda tem esse hábito de jogar na pia, ou no vaso sanitário, ou no solo, você está contaminando sim. E aí quando você direciona para uma Biomave Reciclagem, você consegue fazer com que ele tenha uma maior vida, né, uma vida mais útil para esse resíduo. Nós temos um projeto acontecendo em Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, Sorriso, Marcelândia, que é a campanha Levo, local de entrega voluntária de óleo. Em Cuiabá, só em Cuiabá são 20 escolas que possuem os nossos tambores de arrecadação de óleo de cozinha usado. A gente inclusive mostrou aqui no papo, sim, uma escola de Várzea Grande que passa por esse processo. Várzea Grande são 13 escolas, então são escolas onde divulgam para a sua comunidade que elas recebem um óleo de cozinha e aqui em Cuiabá elas recebem R$2 por litro de óleo arrecadado. Então é uma renda que pode ser, que é revertida para a escola, um dinheiro que não existia, que ela pode ou premiar a sala que mais trouxe o óleo, ou fazer um passeio com a escola, ou comprar alguma coisa, pintar a escola. Ela utiliza o recurso onde ela bem entender. Nós temos uma outra campanha também que é do lixo eletrônico, que é a campanha Leve, derivada da Levo, que é o do óleo. A Leve é de eletrônicos, local de entrega voluntária de eletrônicos, onde nós temos 32 cidades em Mato Grosso que participam dessa campanha. E ela é revertida para o Hospital de Câncer. Então as cidades, elas fazem a sua mobilização para a população levar o lixo eletrônico. Nós temos um parceiro que é a Carvalima Transportes, que faz também de forma voluntária para o Hospital de Câncer, passa na cidade, traz para a capital. Aqui ela chega na Ecodescarte, que é a parceira dessa campanha, especialista em lixo eletrônico. A Ecodescarte avalia o lote e doa 100% do valor para o Hospital de Câncer. Já foram mais de R$200 mil em 3 anos que nós conseguimos desviar de outros caminhos que esse lixo possa ser destinado, um meio ambiente ou para o próprio aterro,
e a gente conseguiu reverter aí esse dinheiro para o Hospital de Câncer. Então, são novos olhares também, são novas maneiras de gestão de resíduos, né? Onde o lixo ele passa a ser resíduo, ele passa a ter um valor e ele passa a voltar para a própria cidade, né? No caso das escolas do óleo, a escola ter uma renda, no caso do Hospital de Câncer, o lixo eletrônico uma renda para o Hospital de Câncer. E a gente tem também nessas cooperativas que estão envolvidas nessa questão da reciclagem, várias famílias que acabam tendo o seu aporte financeiro oriundo desse processo, que preserva o meio ambiente e que, por outro lado, também ajuda na manutenção do orçamento doméstico, né? Na manutenção dessas famílias. As cooperativas, os resíduos de forma geral, eles estão o valor dos resíduos de venda, então a cooperativa vai ali e consegue juntar um lote do papelão ou do plástico. O valor disso está cada vez mais baixo e isso dificulta muito também para as cooperativas, né? Então você ter os resíduos cada vez com um preço mais baixo de venda. Mas agora sim, nós estamos tendo um plus nisso que é chamado logística reversa. Acabamos de ter um decreto no mês de fevereiro aqui em Mato Grosso, do governo do estado de Mato Grosso, colocando a logística reversa como obrigatoriedade para grandes geradores. Então, indústrias, fábricas que colocam embalagens no mercado, ela prevê que essa própria indústria ela precisa fazer voltar para a economia circular no mínimo 22%. Então, como que ela faz? Como que essa indústria faz? Ela vai precisar se conectar a uma cooperativa ou uma empresa, porque essa cooperativa é que detém esses resíduos, né? Então, ela vai precisar comprar os créditos daquele resíduo que ela colocou no mercado. Ou ela própria pode ter um sistema para fazer as próprias embalagens voltarem. É mais caro, é mais fácil ela se conectar com uma cooperativa ou com uma empresa e a gente chama de créditos de logística reversa. Então, ela vai comprar. Não é o valor do resíduo. É um plus, então aí sim as cooperativas vão ter um respiro e vão estar recebendo um valor a mais por todo aquele trabalho e o valor daquele resíduo. Então agora ela vai ter um plus que é chamado agora de logística reversa. Jean, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Queria deixar o microfone aberto para que você pudesse falar aí para quem está nos assistindo desse caminho de conscientização, porque eu acho que a primeira coisa para a gente avançar nesse processo é que as pessoas despertem para essa necessidade. Então o microfone fica à disposição. Bom, obrigado, né? É sempre fico muito feliz em falar com você aqui. Você deixa a gente falar mesmo, isso é muito bom. Sem papas na língua, né? O papo com ela sem papas na língua. Isso é muito bom. E, convidar todo mundo a visitar as nossas redes sociais. Então estamos no Instagram, Teoria Verde. Estamos no TikTok também, somos jovens. Estamos no TikTok, Teoria Verde. Nosso site, teoriaverde.com.br. E esse despertar, ele não é igual para todo mundo, né? Então, assim, tem pessoas que já estão no despertar, já querendo saber mais sobre o seu próprio impacto ambiental, o que nós vamos deixar para as próximas gerações. Tem pessoas que ainda não estão nem aí com nada e vão fazendo do mesmo jeito. A mudança de hábito ela não acontece de um dia para o outro e o despertar ela não acontece de um dia para o outro. Então, um convite para todo mundo, na verdade, de rever os seus hábitos, né? Rever o que a gente está fazendo. Será que o que eu fiz a vida inteira, que me ensinaram, né? Juntar tudo no mesmo saco preto e botar para coletar, tira daqui que está fedendo, será que é esse o melhor caminho, né? Então a gente convida você a olhar diferente, né? Olhar diferente, e a responsabilidade é de todo mundo. A responsabilidade, Michele, é compartilhada. E hoje a gente tem mais um episódio do Papo Turismo e a gente vai conhecer mais das belezas encantadoras do município de Nobres, que tem como marca o ecoturismo. Distante 65 quilômetros de Nobres está o distrito de Bom Jardim, que abriga pontos turísticos que têm atraído cada vez mais visitantes, principalmente aqui do estado. Entre as atividades possíveis está a flutuação no Aquário Encantado, que reserva surpresas que fascinam os que optam pelo passeio. É o caso da professora aposentada, que mora em São Paulo e escolheu Bom Jardim como destino, a Eliane Lira, que a princípio estava receosa, mas acabou se rendendo e aproveitando a aventura. Fui no Aquário Encantado, que também jamais pensei que eu tivesse coragem, né, de ir. Achei que eu ia contemplar, né, mas aí tinha um senhor, até esqueci o nome dele agora no momento, né, mas ele encorajou
me colocou uma boia e eu fui e achei incrível, achei lindo. Uma coisa assim incrível. O local está em funcionamento desde o ano 2000. Com água límpida, de tons azulados em função do magnésio e do calcário presentes nessa região, o Aquário Encantado é a morada de 36 tipos de peixes, que podem ser vistos durante a flutuação. Aqui são 3 nascentes próprias, né? A primeira, ela fica mais ou menos 2,5 metros de profundidade, que é a nascente principal, onde nasce a maior parte da água. E temos a segunda nascente, onde ela é uma caverna que ela chega até 6 metros de profundidade. No caso, ela nasce dentro da caverna mesmo. E a terceira nascente, ela tem mais ou menos 4 metros de profundidade. Só que ela é um pouco mais larga, mas a beleza dela, com a formação do magnésio, com o calcário, a contemplação muito bonita. Para manter a limpidez da água, a recomendação é que o visitante evite tocar os pés no fundo do aquário. O passeio ainda contempla uma trilha de 150 metros e a descida pelo rio Salobra, recomendada apenas para maiores de 6 anos. Durante a trilha, encontros inusitados podem acontecer. De vez em quando aparece o macaco, né, que geralmente é o macaco prego, né, que sempre aparece. O bugio também sempre aparece na trilha. Nós temos na trilha de vez em quando a cutia, o mutum, o jacu, que sempre aparece na trilha, né. E aqui você pode ver também, é uma transação do bioma cerrado para a Mata Amazônica, né. Então por isso que vai ser várias madeiras, tanto árvores do cerrado como árvores da Mata Amazônica, né. Então a contemplação é muito bonita aqui na região. Aproveitei minhas férias, fiz esse passeio pelo Mato Grosso, um estado muito bom, muito rico, com uma natureza incrível. Fiquei encantada com tudo que eu conheci. Eu voltarei mais vezes, porque foram poucos dias, mas eu tenho certeza que foram os melhores dias. Então voltarei. O passeio no Aquário Encantado está disponível todos os dias. É necessária a companhia de um guia ou condutor e os passeios podem ser adquiridos via agência de turismo. O horário de funcionamento é das 8 da manhã às 4 da tarde e os moradores da cidade de Nobres pagam meia entrada no atrativo, assim como idosos e estudantes. Além do Aquário Encantado, outro ponto turístico que está na lista de preferência dos visitantes é a Cachoeira Serra Azul. Ela fica localizada no Parque Sesc Serra Azul, que possui mais de 5.000 hectares e é considerado um parque de aventura. Com queda de 46 metros, a cachoeira é rodeada de paredões de arenito, que formam o lago cristalino para flutuação com 5 metros de profundidade. Para chegar ao local, é preciso disposição. O trajeto de 800 metros exige a superação de 470 degraus, parte deles numa subida íngreme. Não é um degrau muito uniforme, é uma coisa mais... Então, assim, há um grau de dificuldade um pouquinho maior, né? Então a pessoa tem que ter aí uma condição física legal, né? E também a questão da cachoeira. A cachoeira, ela nasce no Rio Ribeirão, é um rio que nasce, a nascente principal lá está a uns 8 quilômetros. E conforme o rio vai nascendo e vai correndo, vai sendo recebido por afluentes de nascentes, né? Então, cerca de 70% das nascentes que nascem para formar esse rio está a menos de 500 metros antes da queda principal. Então é uma água muito gostosa, potável, cristalina, né? O Parque Sesc Serra Azul recebe por ano uma média de 19.000 pessoas. Zuleide viaja pelo Brasil conhecendo os vários Sescs e não perdeu a oportunidade de estar na Cachoeira Serra Azul. Ela mora em São Paulo e veio explorar a natureza em Mato Grosso. Assim, lindo, maravilhoso, demais. A cachoeira é maravilhosa. E nós gostamos muito, acho que foi o passeio que eu mais gostei aqui da região. Além da vocação turística, o Sesc Parque Serra Azul, que existe desde 2011, também tem a finalidade de preservação
educação e recuperação ambiental. Trabalhamos com a reversão da pastagem do cerrado nativo. A gente usa aí, através de estudos, o gado, né, que acelera o processo. Hoje, dentro da unidade, já foi recuperada cerca de 600 hectares. Dentro dessas 600 hectares, a gente observou um aumento significativo de animais. A gente consegue ver aqui a onça pintada, a onça parda, a jaguatirica, chegando até mesmo no gato morisco. Os canídeos a gente consegue ver lobo-guará, cachorrinho, o lobete, né? E também, por a gente estar numa área de transição, a gente consegue também observar aqui o cachorro vinagre. É legal falar também que a gente consegue ver a arpia, né? Que quando você vê um animal desse no ambiente, é sinal que o ciclo ecológico está completo, né? Então tem animais para eles. Por ser topo de cadeia, tanto a arpia quanto a onça pintada, quando se é avistado num ambiente, é sinal que naquele ambiente o equilíbrio ecológico está correto, né? Então a gente fica muito feliz de, ao mesmo tempo, de preservar e ver o avanço da natureza, né? E o Parque Sesc Serra Azul hoje ele funciona como um refúgio ecológico. Se você for olhar para lá, para trás tem plantação de soja, para cima tem pecuária, né? Então os animais que estão em torno procura essa área de conservação para se reproduzir e ter uma vida, né? E assim todos ganham com isso, né? Flor da Índia Ecotrip oferece passeios incríveis nas cidades e atrativos turísticos de Mato Grosso em trilhas, cachoeiras, turismo aventura, vivências culturais, espirituais e gastronômicas. É o melhor custo-benefício para viver uma experiência inesquecível em suas férias ou no final de semana. WhatsApp 65 99988 1240. O adolescente Lucas Rachid Maia Albuquerque, de 12 anos, tem o sonho de publicar o seu primeiro livro, O Conto de Fadas Maia. Para isso, ele pede a contribuição em uma vaquinha, que pretende arrecadar ao todo R$8.000. Veja como você pode ajudar a realizar esse sonho. Desde muito pequeno, influenciado pela mãe, o Lucas sonha em se tornar um grande escritor famoso. Os primeiros passos para esta grande jornada ele já está dando com a obra O Conto de Fadas Maia. Eu busquei inspiração em vários outros contos de fadas que já existem, como Pinóquio, Branca de Neve, Cinderela, todos esses. E juntei um só porque hoje em dia não escrevem mais contos de fadas. Então, para as pessoas que gostam de contos de fadas, eu escrevi Maia. E falando sobre a protagonista, que é a Maia, ela foi maltratada pela mãe desde pequena e um dia ela decide fugir para a floresta e lá ela vive muitas aventuras. Ela vê coisas como anjos, seres encantados, magia, essas coisas. Para o sonho ficar ainda mais real, o adolescente de apenas 12 anos precisa da sua ajuda. Para a impressão de 100 exemplares da obra, com publicação independente, o custo fica em R$8.000. As editoras, elas não estão pegando novos autores, só os autores que já tinham contrato. Então surgiu a ideia de fazer uma produção independente e por isso a gente criou a vaquinha. E para imprimir 100 exemplares a gente precisa de R$8.000. Então quem quiser ir lá na vaquinha contribuir, pode ir lá. A família está bem orgulhosa do pequeno grande escritor e é a maior incentivadora para que este sonho aconteça. Está no gene dele, né? O avô dele, meu pai, era jornalista, né, proprietário de jornal aqui em Mato Grosso. Eu fui uma incentivadora, eu sempre sentei para ler com ele. Desde pequenininho a familiaridade dele com as letras foi muito forte. Daí para a leitura foi um passo. Então eu convido todo mundo a vir conhecer essa vaquinha, um pouquinho mais dessa história, tá lá no vaquinha.com.br, é só digitar Maia com Y que encontra a vaquinha do livro. A ideia de tudo isso não é somente incentivá-lo, né, a buscar pela realização daquilo que se acredita e dos sonhos dele, mas também incentivar outras crianças que têm o gosto pela leitura. Quem sabe a gente com isso consegue inclusive incentivar o governo do estado, a prefeitura a abrir editais, né, que possam promover a cultura entre essa faixa etária.
A banda cuiabana Unpunked Sound nasceu no início da pandemia da Covid-19 em 2020 com o lema Festa e Diversão. Conheça um pouco desse trio e sua forma única de se expressar. No meio da pandemia e em contato 100% digital, o trio se uniu para criar uma banda bastante autêntica, com o objetivo de levar a diversão para quem ouve. Porque onde a gente está agora é completamente diferente de onde a gente começou. A gente começou ali diferente, uma outra coisa, hoje a gente tá... É uma banda que muda, né? A gente tem esse espírito mutável de evoluir, de estar acompanhando tendência também. Sou publicitário, a gente tem essa vibe de observar o que o mundo tá escutando, o que as pessoas estão tocando por aí, né? E é isso, de acompanhar essas tendências e buscar alguma coisa que se encaixa pra gente também, né? A banda ousa muito e já transformou 5 letras de músicas autorais em poesias. Lançou um livro na semana do Dia Internacional da Mulher e entregou de presente para a primeira-dama do estado, Virgínia Mendes. A gente tem um largo número de músicas e clipe, blá blá blá. A gente nunca, seja ruim ou bom, a gente lançava, a gente tava nem aí, a gente vai lançando coisa. E culminou nesse negócio do livro, que foi um trabalho acústico que a gente fez, foi o único trabalho acústico, assim, como banda que a gente fez, que a gente transformou as 5 músicas em poesia, em poemas de um livro da Editora Humanos, e a gente, que é como se fosse uma coletânea de poetas, e a gente entrou como banda. Então, quem que é a poeta, a poetisa? É a Unpunked Sound, é a banda. E a gente lançou 5 músicas acústicas, musicadas em poema, e a gente, na Semana da Mulher, teve o privilégio de entregar para a primeira-dama, Dona Virgínia Mendes, que recebeu a gente com o maior carinho lá na Semana da Mulher, e foi uma forma de homenagear as mulheres do Mato Grosso, as mulheres do Brasil. Os músicos esperam ser surpreendidos no futuro. Eles realizam muitos investimentos para isso e contam com um pouquinho de sorte. A Unpunked, ela busca ela tem essa necessidade, né? O que eu vou, como que a gente vai fazer, para onde que ela vai agora? A gente vai participar de um desfile? A gente vai, sei lá, fazer jogos para criança, quebra-cabeça, não sei, não tem, vamos fazer apresentar um parque de diversões, vamos ser tema do parque, sabe, umas coisas meio absurdas, que é caríssimo umas ideias, mas a gente viaja. E dentro dessas viagens vai nascendo algumas pequenas ideias que a gente dá conta, né? Como essa do livro, né? Você voltar para a poesia, que antes da música é a poesia, né? Aí você cria a poesia e depois a música. Inclusive, nessa reunião que a gente teve com essas pessoas, né? Na cozinha de gastronomia, de uma escola de gastronomia, foi anunciado que um dos produtos é o vindouro 2º livro que a gente participa, né? Então tem mais um livro aí para sair até meados do meio de ano aí, começo, metade para frente, ali, entre julho e agosto, vai, mais fácil. Também anunciamos para eles que também tem um material saindo no YouTube aí, interativo, com as 5 faixas desse livro que a gente já lançou, que é o Buda Pop de Donuts, que vai ser bem bacana, e a gente vai fazer um material em cima disso depois para disponibilizar na web, para a galera entender o que é. Tem single novo vindo aí, que a gente convidou algumas pessoas especiais para participar, vai ser bem bacana também. Nesse livro novo tem gente de fora que vai ser convidado para participar, para fazer interlúdio, tem gente local para fazer interlúdio. Então a gente fica pensando onde que a gente pode não ser só música. Acho que a gente acredita muito nisso. O que pode não ser só música? O gerador, a gente comprou o gerador de energia gigante, comprou uma carretinha para poder carregar isso, a gente vai, monta o equipamento e toca. Simplesmente toca, monta em qualquer horário, qualquer dia e se diverte, e diverte quem mora ali, quem está por ali, quem nunca chegou perto de um som, quem nunca viu. A mesma experiência diferente, que incomoda, que a gente quer buscar, a gente também leva para as pessoas quando a gente consegue com esse gerador. Então, se você perguntar para a gente de futuro, a gente está todo dia pensando nele. A artista plástica Emanuele Calgaro se inspirou nas aves que habitam a região do Pantanal mato-grossense para criar a exposição Suspensão. Ao todo, são 61 desenhos inéditos inspirados nas aves do Pantanal de Mato Grosso. A exibição tem entrada gratuita e é uma programação para toda a família.
Em 2021, durante a pandemia, a artista plástica Emanuele Calgaro passou a observar mais e melhor os pássaros. Com lápis aquarelados, pela primeira vez, a artista desenhou 61 aves do Pantanal matogrossense. A escolha das aves em pleno voo relembra o próprio processo de cura pelo qual ela passou, de evolução e transformação. Então, eu costumo dizer que cada um deles é um filhote meu, é um fragmento de mim mesmo. Tem alguns que são, digamos assim, um pouco mais especiais ou que escalaram um movimento diferente dentro da produção, que tem um significado no sentido de uma mudança de fase, de um crescimento, de uma nova etapa. Para compor os quadros, Calgaro usa imagens reais extraídas de livros, fotografias e vídeos, além da própria observação da natureza. Ela conta ainda que a ideia dos novos desenhos é retratar os pássaros em voo e em pouso, em pleno canto ou em silêncio. Por isso, o nome suspensão. Suspensão vem de êxtase, de lançar-se nesse nada, nesse vazio, né? Tem também a ver com algo que é espiritual, que é maior, que é grandioso, em função de lançar-se mesmo nesse voo. Esse projeto representa exatamente isso para mim, na minha vida, em todo o crescimento nesse processo criativo que culminou nesse estado. Então, nós achamos por bem, toda a nossa equipe, junto com a curadoria também, em utilizar suspensão para definir ou resumir esse trabalho com essas 61 obras que se inicia agora. Os 61 desenhos feitos pela artista estão expostos na Galeria Lava Pés, com entrada gratuita. Gostaria muito que o público tivesse também contato com os pássaros, no sentido de que eles possam causar em cada espectador o que causam em mim. Cada um deles é um fragmento de mim e é um fragmento da minha história. E há uma identificação, como se o observador escolhesse o pássaro que é seu e esse pássaro lhe trouxesse uma mensagem. Então eu convido a todos para que venham até a Galeria Lava Pés até o dia 6 de junho, do horário das 9 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, para que possam ter esse contato com cada uma dessas obras. O Papo com Ela chegou ao fim. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento e aproveito para fazer um convite. Siga o Papo no Instagram, no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode também nos ajudar a fazer o Papo, mandando a sua sugestão de entrevista, de reportagem. O nosso WhatsApp é o 65999921038. Tenha uma excelente semana. A gente volta no domingo que vem às 6 da tarde aqui na TV Cidade Verde. Eu espero sempre por você. Um beijo e até lá!